No programa de hoje, eu vou falar para você como vencer a escassez e ser uma mulher abundante. Então, seja bem-vinda ao programa Essência. Esse é um programa especial, não sei se você reparou, mas algumas coisas mudaram aqui, porque é um programa especial, é um programa que teremos uma convidada. Então, para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma convidada, uma mulher muito especial, que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com a história de transformação dela, porque realmente é uma mulher que saiu de uma escassez absurda e hoje vive uma vida totalmente abundante, uma mulher incrível que vocês vão conhecer. Mas antes de falar com ela, dela contar a história, eu quero já que você descubra se você vive na escassez. Então, existem alguns sintomas, alguns sinais. E aqui no começo do nosso programa eu vou falar sobre 6 sinais. Quais são os 6 sinais de que você vive uma vida de escassez? E quando eu falo de escassez, eu não estou dizendo apenas financeira. Às vezes você é uma mulher bem resolvida financeiramente, mas você tem uma escassez na sua área de relacionamento, você não encontra uma pessoa, você não é feliz no seu casamento. Às vezes a sua escassez é na parte profissional, ou seja, você não se sente realizada, não se sente feliz profissionalmente. Talvez a sua escassez seja na sua relação com você, ou seja, parece que sempre falta, sempre você está em dívida. Então, existem muitas formas de você ser uma mulher escassa. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é: existe saída. Tem como, trabalhando a sua mentalidade, alguns pontos que eu vou trazer aqui junto com a minha convidada, tem como você virar algumas chaves para você falar: uau, eu acho que eu posso ser uma mulher mais abundante. Então, reflita, qual área da sua vida a escassez ainda está tomando conta, tá? E quais são esses 6 sinais? Vamos ver se você se identifica. O primeiro deles, você não se sente capaz e não se sente merecedora do que você quer. Então, vamos supor que você está assistindo televisão e aí aparece lá uma viagem para Disney. E aí você fala: nossa, eu queria tanto viajar, meu sonho é conhecer a Disney. Só que aí, de repente, vem aquela vozinha interior de que isso não é para você, de que está muito distante. Nossa, quem sou eu para viver isso? Então, esse é um sinal de que você está presa na escassez, é não sentir capaz e não sentir merecedora. Outro sinal, você tem muito medo de errar e de ser rejeitada. Ou seja, tudo aquilo que você propõe a fazer, você fica buscando a perfeição. Você fica achando que nunca está pronta, porque na verdade a gente nunca está 100% pronta. A gente não tem certeza de que as coisas vão dar certo. Então, essa necessidade de não errar, né? Eu escutei esses dias uma frase que para mim fez muito sentido, que é: você vai errar muitas vezes antes de acertar. E eu acho que saber disso é libertador. Então, o medo de errar e o medo da rejeição mantém a gente presa na escassez. Porque imagina só: eu tenho medo, eu não posso ser rejeitada, eu preciso ser aceita. Isso são frases que, se você ouvir, já vibram na escassez. Elas não vibram uma abundância do tipo: eu posso errar, eu não sou perfeita, eu me aceito, eu me amo do jeito que eu sou, que é o oposto da rejeição, entende? Então, esse é um outro sinal, o medo do erro e da rejeição. Outro sinal de escassez é você sentir medo de perder o que você conquistou. Então, quando você você pode até ser uma mulher que conquista, mas às vezes esse medo, todo mundo tem medo de perder o que conquista, tá? Eu tenho esse medo também. Mas quando esse medo chega a afetar a sua vida de forma negativa, ou você pensa demais nisso, isso é um sinal de que a escassez ainda mora dentro de você, tá? Outra coisa, outro sinal, é o seu padrão de pensamento. É acordar pensando no que vai faltar, no que ainda você precisa vender, na meta que você não bateu, naquilo que você ainda não conquistou. E aí é um ponto de atenção. É o mural dos sonhos, que é maravilhoso, mas sozinho o mural dos sonhos pode ser destrutivo, porque você olha todo dia só para aquilo que você não alcançou no mural dos sonhos. Então, do lado do mural dos sonhos, você tem que ter um mural de conquista, para sua mente entender que falta muito para você realizar tudo que você quer na sua vida, porém, você já realizou muita coisa. Então, você não fica só olhando para o que falta, porque olhar só para o que falta vai
alimentar ainda mais o seu padrão de escassez. Então, cuidado com esse padrão de pensamento de só olhar aonde você ainda não chegou, tá? Outra coisa, outro sinal de escassez é você falar que você tem vontade de fazer várias coisas. É você sonhar com vários projetos e falar para as pessoas, é porque eu tô com um projeto, é porque eu tô com isso, mas no final você não realiza nada. Ou seja, você não tira nada do papel. Planejar, se envolver em vários projetos, mas não realizar, não ir até o fim, também é um sinal de escassez. Então, cuidado com isso, né? Com o excesso de coisas que você se envolve. E, por fim, o último sinal de escassez que eu trouxe aqui é você ficar falando o tempo todo coisas negativas sobre você. Por exemplo, eu não termino nada do que eu começo. Eu sou muito procrastinadora. Eu não faço nada direito. As coisas não dão certo para mim. Olha o efeito dessas frases. Qual é a vibração quando você diz que você não termina nada do que você começa? Isso é uma frase de escassez ou de abundância? Ou quando você fala, eu não sei fazer tal coisa, para mim é muito difícil. Isso é uma frase de escassez, né? Isso te mantém presa nesse padrão. E no nosso quadro Direto ao Ponto, eu vou falar para você por que a gente é assim. Por que eu sou presa no padrão de escassez? Por que você é e como sair dele? Eu vou falar também daqui a pouco no Pílula de Sabedoria, mas também com a nossa convidada, que ela vai contar a história dela e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Mas antes disso, eu quero pedir para você já curtir esse vídeo se você ainda não curtiu, se inscrever no canal da G Prime TV e também se inscrever no canal do Essência Programa, tá? Por quê? Para você acompanhar todas as novidades. Aqui na G Prime TV tem uma programação maravilhosa de conteúdos diversos, com temas diversos, para te ajudar a ser uma pessoa mais feliz, mais realizada, mais plena. Toda segunda-feira, às 13 horas, tem um programa inédito do Essência. E você pode assistir todas as edições passadas do programa também no canal do programa Essência, tá? Então já faz isso, segue o canal, ativa as notificações do sininho para você receber e não perder nada, tá? Então vamos para o quadro Direto ao Ponto. Então vamos entender a origem da escassez. Por que muitas mulheres e homens também ficam presas nesse padrão de escassez por muito tempo? A primeira coisa são as nossas experiências de infância. Então tudo aquilo que eu vivi e ouvi na minha infância. Então se você cresceu com uma família que teve escassez, que passou alguma necessidade, ou você ouviu muito, de repente, a sua mãe falar, isso não é para você sonha alto demais. Isso pode te manter presa na escassez, essas experiências de infância, tá? Outro ponto é você não entender o seu valor. Eu não entendo o meu valor, por isso eu não confio em mim. Por isso, eu nunca me sinto capaz de fazer nada. E isso faz com que, diante de um sonho, eu paralise, ou fique me sabotando, ou eu não faço aquilo que eu preciso fazer, porque no fundo eu não acredito que eu sou capaz. Outro ponto importante que faz a gente ficar presa no padrão de escassez é a gente ficar assim o tempo todo olhando para aquilo que faltou na nossa infância, principalmente aquilo que faltou nos nossos pais. Então, se de repente você sente que não recebeu o suficiente amor, atenção, carinho, se talvez as suas necessidades emocionais não foram supridas na sua infância e você vive hoje, você é uma adulta, mas o tempo todo você está falando que a sua mãe só te criticava, que a sua mãe não te amou, né? Ou seja, você está presa ali naquele padrão, naquilo que te faltou. Então, se você olha só o que você não recebeu, ou o que você não recebe na sua vida, você acaba ficando presa no padrão de escassez. Outro ponto importante são as culpas que a gente carrega. Então, quando a gente sente culpa, a gente se sente não merecedora, né? É fato. Quando toda vez que eu me culpo por algo, vem aquela necessidade de autopunição. Então, se eu fiz algo de errado, eu preciso ser punida. Nós somos programadas emocionalmente para isso. Então, a culpa também pode fazer você não conquistar as coisas que você quer. Porque mulheres e homens presas em padrões de escassez normalmente não conseguem conquistar certas coisas. Aí depende, talvez na área financeira, na área amorosa, na sua relação com você, na sua vida profissional, aí depende muito da sua história, tá? E por fim, a história dos seus pais. Talvez o que te mantém presa nesse padrão de escassez é você não se sentir merecedora de ter mais do que a sua mãe, de ter mais que o seu pai. E isso é uma coisa muito comum. E
A boa notícia é que tem saída. Tem saída. Eu vivi nesse padrão de escassez por muito tempo na minha vida. Então, primeiro era uma escassez nos meus relacionamentos. Os ciúmes, a dependência emocional é escassez. Você tem uma escassez de viver uma relação saudável, de ser feliz no seu relacionamento. A primeira coisa que eu curei foi isso na minha vida, né? Foi viver uma relação plena, onde eu sou feliz, claro que cheia de problema, não se iludam, tá? Porém, uma relação onde existe confiança, onde existe amor, onde existe abundância. Eu posso ser quem eu sou, eu me sinto amada, eu amo, e isso é muito importante. Depois que eu curei isso, eu fui levando essa abundância para minha vida profissional, para minha vida financeira, e aí você percebe que você pode ser uma mulher abundante, não só em poucas áreas da sua vida, porque tem muita mulher que se contenta com aquela frase, sorte no jogo, azar no amor. Então, se eu sou feliz em uma coisa, eu vou ter que me contentar em não ser com outra. Mas não precisa ser assim. Você pode sim ter uma vida feliz, e isso não quer dizer ter uma vida perfeita. Você pode ter uma vida feliz em todas as áreas da sua vida, com os desafios que você tem que passar e tudo mais. E aí, para comprovar isso, porque eu trago provas nesse programa, tá? Eu trouxe a nossa convidada muito especial e ela vai contar para vocês a escassez. Pensa numa mulher que saiu de uma escassez absoluta para viver hoje uma vida super abundante. Então, eu vou deixar ela contar. Então, recebam com muito amor a minha convidada, Rosa Griffel. Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Bruna. Maravilhosa. É um prazer receber você aqui, viu? Obrigada pela oportunidade. Eu vou contar um pouquinho da minha história, sim, né? E você falou muito bem que realmente isso muito remete aos nossos pais, né? A nossa mãe, a nosso pai, a educação. Sim. Eu que vim do subúrbio do Rio de Janeiro, né? Mais precisamente no bairro de Irajá. Eu sempre brinco que é no outro lado do túnel, que as pessoas acham que como você mora aqui em Alphaville, você mora em Copacabana, ou Barra da Tijuca, e não era verdade. Eu vim realmente, não passei necessidade, mas sempre muito limitado, né? A minha tia, que praticamente bancava toda a casa, eu ainda me lembro quando ela pedia dinheiro emprestado para o vizinho para podermos comer. Uhum. Então, eu sempre tive a imagem de querer empreender. Aos 10 anos comecei a empreender, vender bombonzinhos para ganhar meu próprio dinheiro, ajudar de alguma forma meus pais, que essa é um dom que Deus nos dá, né? De empreender. E aí eu fui crescendo e sempre buscando trabalhar e conheci meu marido, hoje, esse ano nós vamos fazer 29 anos juntos, 20 de casados, no mês de março. E ele já era feirante, e eu sempre brincava com os meus amigos, né, que eu tinha um empresário no ramo de alimentos. Maravilhoso. A mentalidade. A mentalidade. A sua mentalidade, ele já era abundante. Isso, já. ele não tinha uma barraca de feira no bairro da Penha, né? Que também é no subúrbio. Ele era um empresário no ramo de alimentos. Então, eu comecei a me interessar, comecei a ajudar aos poucos, né? Antes era o meu namorado. E aí, depois, comecei a trabalhar com ele. E trabalhei durante uns 2 anos, saí, fui para o mercado de trabalho, fiquei 15 anos, voltei para a feira. Eu digo sempre que a feira pagou a nossa faculdade, tanto a minha, de administração de empresa, quanto o sério de direito. E construímos muitas coisas juntas, mas sempre querendo mais, né? Sempre buscando mais. E o que você falou muito bem é quando as pessoas falam que eles querem meio que parar você. Você só pensa em dinheiro, você só pensa nisso, para que isso, para que trocar de carro? Então as pessoas sempre querem de alguma forma te paralisar. Quando a pessoa não sonha com você, é uma espécie, eu acredito que é uma inveja, né? Se eu não tenho, ela também não pode ter. E eu me lembro que depois de muitas perdas, né? Perdi minha sogra em 2020 e era engraçado, cada perda acontecia algo bom. Uhum. Em 2020 nós compramos 3 apartamentos em Angra e foi assim uma bênção. E eu sempre fui muito ousado, o Célio é mais analítico, né? Então eu vi uma oportunidade de nós começarmos um negócio, de eu começar a trabalhar, não podia voltar para o mercado de trabalho, que eu não queria, mas podia trabalhar dentro de casa. Sim. E quando eu comprei meu primeiro apartamento em fevereiro, março entrou a pandemia. Então foi desesperador. E aí você comprou para investir. Comprei para investir.
né? Porque meu marido tinha ganho um valor considerável, ele é da área trabalhista, e ele viu aquele montante de dinheiro e falou, o que nós vamos fazer? E como a gente aprendeu com os nossos familiares, o bom é investir em imóveis, porque imóveis não perde esse valor. E quando compramos, nunca mais esqueço, compramos uma semana antes do carnaval, e no mês seguinte, no início de março entrou a pandemia. Uhum. E aí foi desesperador, mas, em contrapartida, o Célio continuava ganhando, né, recebendo os honorários, né, os processos. E aí ele falou, bom, Rosa, a oportunidade é agora. Sim. Porque as pessoas começaram a se desesperar e um apartamento que valia 800 mil vendíamos por 300. Então, o Célio viu uma oportunidade, compramos mais um no meio do ano e o outro no final do ano. E hoje você tem alguns apartamentos que Sim. você aluga por temporada, né? Sim, 3 em Angra, Mangaratiba, né? E um em Campo de Jordão. Cheguei a ter 2 em Caldas Novas. Uau. Só que não deu muito certo. Isso tudo em 3 anos. Em 3 anos. Em 3 e hoje anos. você tem o seu apartamento próprio também, que eu conheço, inclusive, aqui em Alphaville. Isso. Né? Que é onde você mora com seu marido e sua família. Isso. E saiu da feira, então. Que Isso. né? Uma empresária também no ramo alimentício, né? É. E eu queria saber, para o pessoal entender um pouco, qual foi a sua virada de chave? Porque pelo que você disse, é uma coisa que eu quero trazer aqui para quem está assistindo a gente, a abundância começa dentro. Sim. Então, se você quer ser uma mulher abundante do lado de fora, você tem que ter a mentalidade abundante. Sim. A primeira coisa é você falar, como que tá a minha mentalidade? Sim. Se eu vou ficar ouvindo essas pessoas, né? Se eu vou ficar presa naquela infância, naquela escassez. Sim. Ou se realmente eu quero romper isso e eu acredito em um novo final, um novo destino para mim. E quando você diz que você via o seu namorado ali como um empresário do ramo alimentício, já mostra muita coisa, né? Sim. E eu queria que você contasse um pouquinho, então, qual foi a principal mudança de mentalidade para você conseguir hoje ser uma empresária, ser uma mentora de mulheres, ter a sua casa aqui, né, o seu apartamento em Alphaville, ter conquistado tudo que você conquistou, uma empresa tão maravilhosa? Conta qual foi a sua virada de chave. Ambiência. Com Ambiência. certeza. Com certeza. Fala um pouquinho. Porque você pode ter um patrimônio considerável, como foi no nosso caso. Mas se você não mudar a sua mentalidade, sua ambiência, o modo, porque as pessoas não entendiam. Não entendiam como um feirante, como dois jovens feirantes, conquistou um patrimônio tão robusto em tão pouco tempo. Sim. E a Bruna, né, nós conhecemos no evento do Thiago Brunet, e o Célio, e eu pedi por 3 anos a Deus para nós sairmos de lá. Porque como eu perdi minha sogra, tudo me remetia a ela. E ela me ensinou a ser uma empresária. Uhum. Ela me ensinou na feira a mexer o que é caixa, o que é mercadoria, como comprar, como vender, o lucro, a margem de lucro. E ela não sabia ler e escrever. Uau. Mas ela sabia empreender. E ela tinha mentalidade abundante Muita também. Coisa. Então a ambiência fez toda a diferença. É difícil. Porque eu morei no mesmo bairro há 40 anos e quando eu me mudei para Alphaville foi um impacto muito grande. E acaba desagradando pessoas, é aquilo que você disse, né? Às vezes a cultura deu um choque. Você sabe que uma vez eu vi uma frase que eu gosto muito também, pra mim, nossa, sabe, tem frase que a gente ouve que traz um alívio, né? Você fala, nossa, é isso então. Que fala o seguinte, que nem todo mundo que te ama os seus sonhos. Isso. Porque às vezes o seu sonho vai fazer você faltar para aquela pessoa. Vai fazer você ser diferente, faz você ser diferente dela. Sim. E nem todo mundo está preparado para a nossa melhor versão. Sim. Porque realmente isso acessa muitas coisas dessas pessoas. Então, a gente saber que se a gente quer ter ser uma mulher abundante em qualquer área da vida. O seu exemplo aqui está falando de conquista, né, de bens materiais, de coisas que você conquistou. E a gente sabe que tem muitas outras coisas, mas a gente tem que saber que para isso a gente vai ter que abrir mão de coisas. Sim. E às vezes de pessoas. E às vezes é de pessoas que a gente ama. Faz parte. Então, a ambiência é muito sobre isso também, né? Sobre você conseguir fazer esse movimento e olhar para sua vida. E isso é abundância. A ambiência não é a questão nem de buscar. Não, eu vou mudar de lugar porque lá é um novo... como é que eu vou explicar?
um novo movimento, as pessoas falam de dinheiro, de milhões, sem ter problema, né? Que não, precisou acontecer algo, que aconteceu como? Qual foi o algo? O meu marido foi assaltado, roubaram o nosso primeiro carro zero. Depois de nós conquistarmos todos os imóveis, compramos um carro zero, ele me deu de presente de casamento. 15 dias depois, ele passou, infelizmente, por um arrastão e foi levado. E naquele momento, virou a chave na cabeça dele que ele falou assim, podia o Matheus estar ali dentro, porque ele estava indo buscar o Matheus. Seu filho, né? Entendeu? Sim. Então, naquele momento, ele falou, não dá mais para viver aqui. E o aqui, eu não imaginava que o aqui era sair do Rio de Janeiro. Porque o meu marido é analítico. Sim. E ele é muito pé no chão. Então, quando ele virou, a gente estava no Comfort aqui, em Alphaville, no centro de Alphaville, ele falou, vamos morar aqui? Eu me lembro que eu botei a mão na cabeça dele e falei assim, você tem certeza? Por ele ser analítico, entendeu? Ele falou, tenho. Hoje, voltando para casa ontem, né, ele falou, nossa, como agradeço a Deus de passar, né, aquelas flores todas que tem aqui em Alphaville, de poder mexer no celular sem ter preocupações, sem ter entendeu? medo. Então, a ambiência é muito além do que network. Sim, muito É mudança além. realmente radical de vida, de qualidade de vida. Gente do céu, amei. É uma história inspiradora. Obrigada por ter compartilhado com a gente, por ter Prazer vindo foi aqui todo meu, meu contar a sua história. E olha, a mentalidade começa dentro mesmo. Então, é muito importante que você, assim como a Rosa, enxergava além. Ela enxergava além. A gente, às vezes, vê uma situação na nossa frente e a gente tem duas formas de enxergar. Ou o que falta, ou o que existe de bom naquela situação. Porque toda situação é o copo meio cheio, meio vazio. Não tem jeito. Tudo é assim. Ou tá meio cheio, ou tá meio vazio. Então, é possível que a gente treine a nossa mente trabalhando algumas coisas, então trabalhando as suas crenças, trabalhando a sua história de vida, se perdoando por culpas que você carrega, sentindo uma mulher confiante, sabendo que você é capaz, né? Parando de falar coisas negativas sobre você. Isso tudo é possível, que praticando essas coisas, mudando a sua mentalidade, se preparando emocionalmente para você ter sucesso, ou seja, eu sei que eu vou ter que deixar coisas para trás, pessoas para trás, eu sei que eu vou errar, eu sei que eu não vou agradar todo mundo. Tudo isso faz parte da construção de uma mentalidade abundante. E quando você faz esse movimento, quando você escolhe ter essa mentalidade, tudo ao seu redor começa a acontecer. Então, toda a vida começa a se movimentar porque você está pronta para receber abundância na sua vida. E a pergunta que eu quero fazer para você, antes de encerrar o programa de hoje, é se você está pronta para ser uma mulher abundante, né, para ter dinheiro e realizar os seus sonhos, para ter um relacionamento feliz, saudável, que você se sinta amada, para se sentir realizada na sua profissão, para sentir que o que você faz é suficiente, que não está devendo, que não está faltando. Então, tudo isso traz esse sentimento de plenitude, de abundância. Reflita sobre isso e que a história de hoje, que o nosso programa de hoje possa te inspirar a realmente tirar a escassez de onde tem escassez, começando através do seu olhar, através da sua mentalidade, porque é super possível que isso aconteça. Então, eu quero saber de você, se esse programa te ajudou, comenta aqui embaixo qual foi a sua virada de chave, compartilha com as pessoas que precisam dele também, e lembra também de seguir a gente nas outras redes sociais, como por exemplo o Instagram. Nosso Instagram é @essenciaprograma e @gprime.tv. Então lá você vai acompanhar tudo, vai poder também mandar suas perguntas, sugestões de temas, a gente adora saber. E lembrando que você pode assistir todos os outros episódios do programa Essência no canal do YouTube Essência Programa, tá bom? A gente espera você então no próximo programa e espero que você tenha gostado. Eu tenho certeza que você está saindo daqui muito mais abundante do que você chegou. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo programa.